versículos 5 a 8. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus, Tiago 5, 1 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oremos. Pai bondoso, como acabamos de cantar, precisamos ser renovados, e só com sabedoria do alto podemos, ó Deus, ser mudados, moldados, transformados, já não sermos mais como éramos e não repetirmos mais os mesmos erros. Por isso pedimos, ó Deus, que essa sabedoria do alto nos seja dada. Te peço, ó Deus, individualmente, que essa sabedoria que só pode vir de Ti, ó Deus, me seja dada nessa hora para explicar aos meus irmãos esse texto, de modo que todos possam entender como acessar essa sabedoria que só de Ti nos vem, Senhor. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. E desde já pedimos perdão pela falta de sabedoria com que tantas vezes agimos, reagimos, falamos, pensamos, nos omitimos e de tantas maneiras, ó Deus, temos faltado e falhado diante de Ti. Abençoe o Teu povo com sabedoria, Senhor, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Em português, a palavra sabedoria aparece 214 vezes nas Escrituras. 164 vezes no Antigo Testamento, 50 vezes no Novo Testamento. Eu creio que a maioria dos irmãos pode acertar com muita facilidade qual dos livros do Antigo Testamento mais fala de sabedoria. Provérbios e Salomão. 48 vezes ele fala. Agora, qual é o livro do Novo Testamento? O Novo Testamento fala só 50 vezes só 50 vezes de sabedoria. Qual dos livros do Novo Testamento é o que mais fala de sabedoria? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma das igrejas mais problemáticas e com mais problemas e com mais defeitos, que mais precisou ouvir sobre sabedoria. Não há uma direção, não há uma direta correlação entre falta de sabedoria e problemas e entre a abundância de sabedoria e uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida como o Senhor propõe para o seu povo. Já lemos, Ele quer que o seu povo seja reconhecido como gente sábia, como gente que realmente é identificada pela presença dessa sabedoria nas suas práticas, no seu dia a dia. E o texto que nos lemos vai nos ensinar sobre como acessar a sabedoria. Eu sei que você já deve ter lido esse texto várias vezes, eu também já li, e há sempre mais a aprender sobre esse texto. Você se lembra que no mês passado nós começamos a fazer a exposição dessa carta de Tiago, e nós aprendemos sobre os 3 P's, estão lembrados? Provação, perseverança e perfeição, né? E agora, nesse contexto, o escritor, não o apóstolo, mas o escritor Tiago, vem nos ensinar a pedir sabedoria para passar pelas provações com perseverança, alcançando a perfeição. Pedir sabedoria, acessar essa sabedoria. Versículo 5 começa com uma condição: se algum de vós necessita de sabedoria.
Na verdade, a construção do grego não é assim uma dúvida. A construção no grego poderia ser traduzida assim: se de fato algum de vocês precisa de sabedoria. Ou seja, o autor não parte de uma dúvida de que exista alguém que precisa de sabedoria. Quem é que precisa de sabedoria? Quando a gente vai, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 28, versículo 3, a gente vai ver que costureiros ou costureiras, alfaiates, precisaram de sabedoria para fazer a escola sacerdotal. Quando você vai no livro do Êxodo, capítulo 36, versículo 2, você vai saber que pedreiros ou marceneiros precisaram de sabedoria para construir ali os utensílios do templo. Então, sabedoria não é algo que é uma necessidade exclusiva de acadêmicos, de mestres, de doutores. Não. Sabedoria é uma necessidade urgente de todos para tudo. Você precisa de sabedoria para criar seu filho, sua filha. Você precisa de sabedoria para ser filho, para ser filha. Você precisa de sabedoria para trabalhar. Você precisa de sabedoria para ficar desempregado. Você precisa de sabedoria para liderar um grupo, um departamento, uma igreja. Você precisa de sabedoria para ser liderado por alguém. Sabedoria é algo urgente para tudo e para todos. Por isso, o ensino desse texto é tão urgente, tão relevante. Quem é que acha que não precisa de sabedoria? Olha só, Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Porque tem gente que acha que não precisa de sabedoria. Obviamente não é o seu caso, não é o meu caso, mas tem gente que acha que não precisa de sabedoria. Provérbios, capítulo 11, versículo 2 diz: em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então quer dizer, quem realmente é humilde, busca sabedoria, valoriza a sabedoria, reconhece que precisa de sabedoria. O contrário de humildade é a soberba, é a arrogância, é o orgulho, e esses não sentem falta de sabedoria. Quem é que busca e em quem se encontra a sabedoria? Veja Salmo 37, versículo 30. Salmo 37, versículo 30. Com quem está a sabedoria? Salmo 37, versículo 30. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Justo é aquele que anda de conformidade com a lei. Justo é aquele que diante do tribunal não tem nenhuma constatação do juiz de que algo lhe seja condenável. Justo, penso eu, é como eu e você queremos ser identificados e encontrados. Nós não queremos ser reconhecidos como injustos, como condenáveis, como aqueles em quem a sabedoria não foi encontrada. Então, a necessidade de sabedoria é para esses, é para os humildes, é para os justos. Se você é esse tipo de gente, se você é esse tipo de pessoa, se você não é um tipo de pessoa arrogante, soberba, orgulhosa, o tipo de gente que não está preocupada com enfrentar o tribunal de Deus, você está preocupado em ter sabedoria, você está preocupado em buscar sabedoria, e nós vamos ver que sabedoria é algo que vai muito além do que diplomas, vai muito além de horas de instrução formal no banco de uma escola, de uma universidade, de uma faculdade. Isso pode ser cultura, isso pode ser intelectualidade, mas isso não é sabedoria. Existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria que está sendo proposta aqui é a sabedoria que vem do alto, porque tem um monte de gente com sabedoria de baixo. Veja comigo, capítulo 3 de Tiago. Numa outra oportunidade nós vamos nos demorar sobre essa perícope, mas o capítulo 3 de Tiago, versículos 13 a 18,
nos fala que existem dois tipos de sabedoria. E você precisa saber disso para poder escolher o tipo de sabedoria que você vai buscar, que você valoriza, que você vai se empenhar. Veja só, Tiago 3, de 13 a 18 diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, outro se aí, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Percebe? Tem dois tipos de sabedoria. E talvez você conheça muita gente que é cheia da sabedoria de baixo. A sabedoria animal, terrena e demoníaca. E talvez até você esteja com alguma dessa sabedoria. Talvez até você se identifique como alguém invejoso, como alguém que promove divisão. Porque veja, esses dois sintomas são claros no versículo 4. Se no teu coração tem inveja amargurada, tem sentimento faccioso, opa, sabedoria de baixo. Sabedoria de baixo. Então, Tiago, obviamente, no capítulo 1, versículo 5, nos ensina sobre a necessidade de sabedoria do alto, porque a de baixo não falta. Não faltam divisões e não faltam gente inventando divisões. Corintiano contra palmeirense. E aí vai. Tantas diferenças, muitas vezes, têm sido destacadas o quê? Para separar em vez de unir. E às vezes nem na igreja. Separar os jovens dos mais velhos, separar os homens das mulheres, separar os solteiros dos casados, como se essas diferenças merecessem tanta importância assim e fosse tão razoável a divisão, a separação. Então veja, é necessário sabedoria, mas a sabedoria do alto. Então, o se aqui do versículo 5 é um se que diz: todos precisamos. E se todos precisamos, como fazer para acessar essa sabedoria? É o segundo ponto. O primeiro ponto do sermão afirma a necessidade de sabedoria. O segundo ponto do sermão afirma sobre o pedido de sabedoria. O próprio versículo 5 nos ensina: peça a Deus. O versículo 6 insiste: peça essa sabedoria. Vai nos falar do pré-requisito para ter esse pedido atendido. Mas o versículo 1 diz: peça com a garantia de que Deus não nega esse pedido. Muitas orações que filhos de Deus e filhas de Deus fazem, recebem de Deus um sonoro não. E o apóstolo, o autor Tiago, não sei se chamava de apóstolo, mas ele não era dos dois, ele era meio irmão do Senhor Jesus. Ele diz que muitas vezes pedimos e nada temos, porque pedimos mal, pedimos para esbanjar segundo as nossas cobiças. Ele explica que tem algumas orações que Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, na sua perfeição, por amor aos seus filhos, Deus não atende os pedidos. Mas esse é um dos pedidos que a Bíblia garante resposta positiva. Se você pedir sabedoria a Deus, diz o texto, Deus vai te dar essa sabedoria generosamente, liberalmente, sem miséria, com fartura, como a gente viu que aconteceu com Salomão. Não é? A
gente viu o que aconteceu com Salomão. Então, ele dá essa sabedoria para todos. Veja, versículo 5 diz: Deus não vai dar essa sabedoria só para os mais velhos, Deus dá para os jovens. Deus não vai dar essa sabedoria só para os homens ou só para as mulheres, vai dar para todos. Deus não vai dar essa sabedoria só para quem está em uma função de liderança, não, vai dar para todos. Peça essa sabedoria, ficando urgente, porque Deus vai dar. Deus não vai impedir que essa sabedoria chegue a cada um de vocês. A gente já leu isso no primeiro livro dos Reis. Vamos ler lá no segundo livro das Crônicas como isso aconteceu em mais detalhes na vida de Salomão. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículos 10 a 12. Diz lá, segundo Crônicas, capítulo 1, 10 a 12. Salomão disse: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá outro igual a ti. Salomão pediu sabedoria, recebeu sabedoria, e diz o segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 3 a 7, veja aí comigo, algumas páginas depois. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 3 a 7, diz: vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, os seus copeiros, os seus trajes, e os holocaustos que se oferecia na casa do Senhor, ficou como que fora de si. Disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que eu vi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Veja que foi uma sabedoria vista em várias situações, por uma mulher estrangeira, pela rainha de Sabá. A sabedoria estava no trato com os servos, estava nos utensílios, era algo que não era assim raro de ser encontrado, era algo que deixou ela extasiada. Umas vezes a gente experimenta um pouco, diante de uma aula, diante de um exemplo, diante de alguma atitude, de alguma pessoa, e a gente fala: que inteligência, mas mais que isso, que sabedoria. E veja, queridos, isso que foi experimentado por Salomão, testemunhado pela rainha de Sabá e por todos que conviveram com Salomão, é algo acessível para a igreja. Tiago diz: peça que você vai receber. Em outras palavras, o nosso Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abre. E lá no versículo 13 de Lucas 11, diz o quê? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem.
Veja, é muito mais do que estudar para uma prova, decorar algumas informações, é muito mais. É algo que só do alto vem, é algo que só o Espírito Santo promove, e é algo que Jesus Cristo, não apenas Tiago, disse: peça que você vai receber. Só que sabe, tem um detalhezinho que às vezes a gente se confunde, às vezes até grandes expositores da Bíblia se confundem, como se esse pedido fosse um pedido pontual, único, uma vez na vida, que funciona para o resto da vida. A forma como está escrito na língua original é que esse pedido deve ser uma constante, deve ser um estilo de vida. E até nós percebemos que na vida de Salomão parece que faltou isso. Porque ele pediu lá no início, recebeu, e foi testemunhada a sabedoria na vida dele, mas depois a gente vê tanta falta de sabedoria em Salomão. E é interessante como a Bíblia mostra como muitas vezes aquilo que é o ponto forte de alguém justamente vai ser a sua maior fraqueza. Moisés era o homem mais manso que esteve sobre a terra. Não entrou na terra prometida por falta de mansidão. Pedro pregou e 3.000 foram convertidos, mas as suas maiores falhas estavam justamente naquilo que saía da sua boca. Salomão, ele sabe, mas quanta falta de sabedoria ele teve no multiplicar mulheres, no multiplicar cavalos, no multiplicar tudo aquilo que a lei proibia para o rei. Por quê? Porque essa busca, esse pedido por sabedoria deve ser constante, deve ser um estilo de vida. Como eu disse no início, a costureira, o alfaiate precisa de sabedoria, o pedreiro, o carpinteiro precisa de sabedoria, o pai precisa de sabedoria, o filho precisa de sabedoria. Todos os dias precisamos pedir sabedoria, para que a nossa prática, as nossas palavras, as nossas vidas sejam tais que as pessoas de fora olhem para a nossa vida e falem: que gente sábia, que tem um Deus tão perto, um Deus tão presente. Isso está diretamente relacionado com a tua vida, a minha vida de oração. Quantas vezes por dia você pede sabedoria a Deus? Para o que você pede sabedoria? Quando eu vou fazer um negócio que envolve dinheiro, muito dinheiro, aí sim eu peço sabedoria. Mas você pediu sabedoria para começar a namorar ou não? Você pediu sabedoria para casar ou não? Você pediu sabedoria para continuar casado ou não? Você pediu sabedoria para continuar no trabalho que você está, ou para ir para um novo emprego? Você pediu sabedoria para lidar dentro de casa? Sabe? E veja, queridos, as necessidades de sabedoria surgem todos os dias. Por exemplo, chega na hora do almoço, chega na hora da janta, tem aquela decisão difícil. O que faremos para comer? Arroz com feijão ou macarrão? Todo dia você tem que tomar uma decisão, e você precisa realmente da instrução do Senhor, você precisa da sabedoria do Senhor. Mas o bom é que esse texto nos diz que o Pai atende ao Filho. Nem sempre que a Júlia me pede eu falo sim. Às vezes eu falo não, me arrependo, depois dou, né? Porque às vezes a gente não pensa direito. Agora aqui o texto está dizendo que esse pedido Deus não vai negar. E olha só que lindo, Jó, capítulo 12, nos diz como essa sabedoria vem de Deus. Jó, livro de Jó, capítulo 12. Jó, capítulo 12, nos fala da fonte dessa sabedoria, né? Olha só. Jó, capítulo 12, versículo 12 em diante. Está a sabedoria com os idosos? E na longevidade do entendimento? Não necessariamente. Você deve ter conhecido alguém, eu conheço também, algum idoso, algum velho, que é tão ignorante, que é tão, desculpa a palavra, burro,
sabedoria não está necessariamente com os idosos, ainda que o quinto mandamento mande que a gente honre os mais velhos. Isso, uma coisa não exclui a outra. Honrar não significa concordar, né? Mas honrar. Versículo 13 continua dizendo: não, a sabedoria não está com os idosos, mas com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e o entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará, lança na prisão e ninguém pode abrir, se retém as águas elas secam, se as larga devassam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva aos despojados do seu cargo e aos juízes faz desvairar. Veja, a gente tem visto muito isso no nosso país. Não é porque é um magistrado, um togado, uma autoridade suprema no judiciário que é sábio. É só alguém que se especializou em algumas informações, em algumas leis, em alguns procedimentos, passou em alguns concursos e por vezes usa desse poder e dessa autoridade para assinar decisões que, ainda que sejam legais, não são justas. Então, às vezes, onde está a legalidade não está a sabedoria, porque são leis feitas por homens como nós, que têm um coração corrupto, que não são perfeitos. Percebe como é necessário saber discernir sabedoria de justiça e outras coisas. Ele segue dizendo que o Deus que tem sabedoria dissolve as autoridades, o Deus que tem sabedoria que manifesta as coisas profundas e traz à luz a densa escuridade, que tira o entendimento aos príncipes do povo da terra. Enfim, ele com clareza mostra que os homens muitas vezes andam como cegos, apalpando, porque falta sabedoria. Então, se é necessário ter sabedoria, devemos buscar essa sabedoria em Deus. Mas por fim, você precisa atentar e atender a um pré-requisito para você acessar essa sabedoria que Deus promete que não vai negar para ninguém. Será que você tem esse pré-requisito? Será que você está pronto para receber essa sabedoria que vem do alto? Versículo 6 de Tiago 1 diz: peça-a, porém, com fé. Palavrinha pequenininha que lembra um grão de mostarda, mas que, se não estiver lá, não vai dar acesso a essa sabedoria que vem do alto. Peça-a com fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos define o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Como é que você avalia a sua fé? Como é que você olha para o passado e como é que você olha para o futuro? Você tem convicção das coisas que você não vê? Você tem convicção de que Deus enviou o seu Filho para essa terra, que Ele foi crucificado, que Ele foi morto, que Ele ressuscitou? Você tem convicção de todas essas coisas do passado que ninguém vê? Ou você tem dúvidas sobre isso? Isso é um teste de fé. Teste de fé não é ficar decretando, determinando: eu determino que eu vou ficar rico, que eu vou morar numa cobertura, que eu vou ter um carro. Isso não é fé. Isso é otimismo desesperado e não embasado. Porque há poder na palavra de Deus, não é que há poder nas suas palavras. Né? Nós não somos como o gênio da lâmpada, que a gente fala e acontece. Não. Nós somos humanos, falhos, e que às vezes erramos muito no que falamos. Mas fé é certeza das coisas que se esperam também. Você espera que esse mesmo Jesus que veio vai voltar para consumar a sua obra, para restaurar todas as coisas. Você espera que os mortos ressuscitarão e aqueles que morreram em Cristo terão a vida eterna. Essa é a sua esperança. A fé cristã é formada disso, de convicção de coisas que não se veem e de certeza de coisas que se esperam. Essa fé é a única coisa que torna possível
acessar o trono de graças de um Deus galardoador. Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Por isso que ele diz: peça com fé. Pastor, eu não tenho essa fé, como é que eu faço? Presto vestibular, vou fazer um bacharelado, uma licenciatura, um mestrado, um doutorado em filosofia, porque se é para ter sabedoria, eu tenho que ir lá fazer um curso, né? Filosofia significa amigo da sabedoria, Sofia, sabedoria. Faço isso? Não, o texto está ensinando que você tem que pedir. E você tem que pedir como? Com fé. E se você não tem fé? Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Se você está cheio de fé e vazio de palavra, essa tua fé não vai te dar acesso à sabedoria de Deus. Talvez essa sua fé seja uma fé como a dos demônios, que creem, mas tremem. Qual é a base da tua fé? Percebe como a base da fé, a palavra de Cristo. Ou se você quiser conferir comigo, olha só, Salmo 19, versículo 7. Já o Salmo 19 nos falava de como existe uma relação direta entre a palavra de Deus e a sabedoria. Salmo 19, versículo 7. Diz lá: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O que a gente cantou antes da pregação? Renova. Eu já não quero ser igual. Se você não quer ser igual, você precisa ser cheio da palavra. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Não tem sabedoria de Deus divorciado da palavra de Deus, do testemunho de Deus, da lei do Senhor. Não tem. Por isso que a gente acessa a sabedoria pela fé, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E aí nessa hora a gente se pergunta: qual é o nosso problema? É falta de sabedoria ou falta de fé? Será que a gente anda vazio de sabedoria, tomando decisões equivocadas, com uma vida que muitas vezes reflete o comportamento do tolo? Porque a gente acredita pouco no poder de Deus, na palavra de Deus, em que realmente cumprir os mandamentos do Senhor levam a bênção, levam a felicidade, levam ao bom caminho. Será que o nosso problema é falta de sabedoria ou falta de fé? Queridos, não tem sabedoria longe do temor do Senhor. Provérbios 1:7, Provérbios 9:10, Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não conhece a Deus o suficiente para temê-lo, honrá-lo, se o teu conhecimento de Deus é tão limitado que não te leva a uma vida reverente, preocupada com o que Deus está achando quando você está fazendo algo que ninguém está vendo, só Ele, está faltando temor do Senhor. Isso é uma evidência clara de que falta sabedoria. Mas, irmãos, o Deus que promete que a sabedoria seria acessível, Ele se encarnou e veio para que o livre acesso a essa sabedoria fosse dado a cada um de nós. Veja no livro de Provérbios que a sabedoria é muito mais do que um conjunto de informações. A sabedoria é uma pessoa. Livro de Provérbios, capítulo 8. Livro de Provérbios, capítulo 8. A partir do versículo 12, você lê o seguinte. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha
minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, aliás, eu amo, assim, por meu intermédio, ele repete o versículo 16: governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento é melhor do que a prata escolhida. Olha o versículo 22. Quem é essa sabedoria? O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras antigas. Desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, antes de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes dos abismos, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Versículo 32. Agora, pois, filhos, ouvindo, porque felizes serão os que me guardarem, os que guardarem os seus caminhos. Ouviu, ensina e sede sábios, e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e o que alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria vida, a própria alma. Todos os que me aborrecem me amam a morte. Percebeu quem é essa sabedoria? Se você ainda não entendeu quem é essa sabedoria, continua lendo. Capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou a mesa, já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu misturei. Convido os meus irmãos presbíteros para virem na frente.